everyone, welcome! Sejam todos muito bem-vindos, alunos do primeiro ano. Estamos agora na nossa aula 41.2 de Review and Exercise sobre o assunto de pronomes interrogativos. Let's begin. Aula 41.2 a gente viu sobre o WH questions. Eles são conhecidos assim porque todos eles são formados com WH, exceto um que é o how. Então, o título da aula de hoje, na verdade, 41.1, foi Whose mechanical pencil is this? De quem é esta lapiseira? E aí a gente viu esses pronomes interrogativos que estão aqui. Vamos lá. Vimos o who com função de sujeito, que significa quem. Whom com função de objeto, que também significa quem. E aí, como é que você vai saber a diferença? Olha só. Quando a resposta for o sujeito, ou seja, quem causa a ação, você vai usar o who. Por exemplo, se eu te pergunto who is he, quem é ele, você vai me responder, por exemplo, ele é meu pai. A palavrinha ele assumiu o papel de sujeito na resposta. Já o whom, esse que vocês estão vendo aqui, que também significa quem, mas vai ter a função de objeto, é quando você, por exemplo, quando eu faço essa pergunta para você, quem você vai convidar para a sua festa, por exemplo? A resposta vai ser, eu vou convidar fulano de tal. E aí, esse fulano não é o sujeito, tanto é que ele apareceu no final da frase. Aí, neste caso, vamos usar o whom. Nessa pergunta ficaria, whom are you going to invite to the party? Então, tem essa diferença em relação a esses dois aqui. Who para a função de sujeito, whom para a função de objeto. Então, who is that man? Quem é aquele homem? Whom did you text? Para quem você mandou a mensagem? Aqui é a resposta. Na primeira você vai dizer quem é o homem. E aqui você vai dizer para quem você mandou a mensagem. Eu mandei a mensagem para, então o sujeito vai ser eu, você. Então, neste caso, por isso você vai usar o whom, porque você só vai dizer quem foi e essa pessoa que foi, que você mandou a mensagem, vai ser o objeto. Whose, que significa de quem? Você sempre vai usar ele para falar de posse, como no nosso título da aula. Whose mechanical pencil is this? De quem é essa lapiseira, certo? Why, que vai ser o quê? O nosso porquê. Why don't you keep quiet during the class? Porque você não fica quieto durante a aula. Which, que vai significar qual e quais. Qual e quais, certo? Which pizza topping do you want? E aí fica a questão. Já que o which significa qual e quais e o what significa também qual, como você vai diferenciar um ou outro? Olha só, já que ele significam a mesma coisa, né? O que você vai fazer? Quando você tem muitas opções de resposta, você vai usar o which. Porque, por exemplo, que sabor de pizza você quer? São vários sabores de pizza. Então, neste caso, quando há várias opções de resposta, você vai usar o which. Já no what, isso eu não comentei lá na nossa aula, eu estou comentando agora. Já no what, você não tem tanta opção. Por exemplo, what do you study at the university? O que você estuda na universidade? E aí você vai comentar o curso que você faz. Então, assim, já não é tantas opções desse jeito, certo? Where vai significar onde. Então, where's your sister? Onde está sua irmã? When vai significar quando. When does my package arrive? Quando minha encomenda chega. E o how, ele vai significar como. How are you? Como vocês estão, ou como você está, dependendo de quem você está perguntando, que you é tanto você quanto vocês. E lembrando que o how, ele também tem as variações, a gente viu lá do how often, com que frequência, how many, para falar sobre substantivos contáveis e dentre outros que a gente viu também, certo? E aí chegou o momento da sua atividade de sala, your moment. Hello, I'm back. Estou de volta and let's correct. Let's go. Atividade de sala, momento de tirar suas questions. Agora sim, temos aí um texto que você
fez a sua interpretação. Eita, hoje tá saindo, peraí. Interpretação. Agora sim. Ei, loucura, loucura. E desse texto, e aí a gente tem o quê? A pergunta envolvendo ele. Então, o título do texto é The Beginning of a New Chapter, que é o começo de um novo capítulo. E aí? O autor não queria se mudar para a França. Ele permaneceu calmo o tempo todo o tempo. Ele viu um filme que o assustou. Ficou apreensivo quando viu que o momento de mudar de país estava chegando. Que mais? Não tentou se acalmar. E aí, segundo o texto? Vamos lá, temos um texto aqui, não é tão grande, apesar de ter duas folhas, duas partes de slide, não é tão grande assim não. Então vamos lá, The Beginning of a New Chapter, o começo de um novo capítulo. How often did I spend thinking about living in France? Quantas vezes eu pensei em morar na França? How much did I want that? O quanto eu queria isso? I wanted that a lot. Eu queria muito isso. But as I saw the storefronts in Ibirapuera Mall, I started to feel anxious. Mas ao ver as vitrines do shopping em Ibirapuera, comecei a ficar ansiosa ou ansioso. The truth is, I was leaving my country for good, and I just realized that. E aí? A verdade é que eu estava deixando meu país para sempre e acabei de perceber isso. I felt like throwing up. Eu tive vontade de throwing up. É a mesma coisa que vomiting, vomitar. Tive vontade de vomitar. What am I supposed to do? O que eu deveria fazer? Primeiro, I sat on a bench and I started reasoning. Primeiro, eu sentei no banco e comecei a raciocinar. Everything was going to be fine. Ia dar tudo certo. Eu tinha dinheiro. I had money from my scholarship. Tinha dinheiro para minha bolsa de estudos. I had a place where to live. Eu tinha um lugar para morar. O nome desse lugar é The Boarding House of Madame Mebourger, que na verdade é o nome francês, tá? No qual eu não falei em francês, mas tudo bem. Que era a pensão de Madame Mebourger e uma universidade. And a wonderful university where to study. E uma universidade maravilhosa onde estudar. Comecei a me acalmar. Started to calm down. Started to calm down. Where did I do next? Aí ele pergunta, aí. Ele fala o seguinte. O que eu faço? O que eu vou fazer, né? Where did I do next? Aí ele, na verdade, ele fala assim, o que seria interessante nesta questão aqui, where did I do next, seria interessante eu traduzir, teria interessante, na verdade, ser where do I do next, né? Porque tá aí no passado, mas seria interessante ele perguntar o que eu vou fazer logo em seguida. E não aqui no passado. Inclusive, não sei porque está aqui no passado. Então, vamos supor que a pergunta seja where do I do next? Onde, aliás, não é o que, né? Perdão. Onde eu vou, né? Em seguida. Vou traduzir assim, porque não faz muito sentido que tá aí. I continued at the mall. Eu continuei no shopping. I went to the cinema. Eu fui ao cinema. Então, a gente já sabe que ele foi ao cinema. Which movie? Qual filme? Então, perceba que ele usou which aqui. Which, o que é isso? Qual filme? Porque são várias opções de filme. You may ask. Você
você pergunta, né? Qual filme você pergunta? E aí, I don't remember, eu não me lembro. I started crying in the theater room. I started crying in the theater room. Eu comecei a chorar na sala de cinema. I took a plane the day after that. Eu peguei um avião, no dia seguinte. I was still nervous, eu ainda estava nervoso. Not because I'm afraid of flying, não porque eu estava com medo de viajar, but because I was leaving my country to an unknown situation. Mas porque eu estava deixando meu país para uma situação desconhecida. When the plane landed, quando o avião pousou, I went to the boarding house by a shuttle car. Quando o avião pousou, fui para uma pensão em um vagão. Já na pensão, already in the boarding house, I found a sweet lady. Eu encontrei uma doce senhora, que foi a Madame Mugar. She prepared, ela preparou para ele a typical tea. A typical tea, o que é isso? Um chá típico da From Angélia, da Angélia. E aí? Então a gente já sabe algumas situações aqui. Foi ao cinema e lá na número 1 estava dizendo, né? Que ele viu um filme, só que a gente sabe que em nenhum momento foi comentado que ele se assustou com o filme, não tem nada disso. A gente viu muito bem do que se trata esse texto, que ele estava com muito medo de ir embora do país dele. Então, ele com certeza estava no Brasil, ia para a França, e ele só se deu conta depois, né, que ele estava se mudando para uma situação nova. Então, assim, fica a letra D como resposta. Ficou apreensivo quando viu que o momento de mudar de país estava chegando. 2. Também correto afirmar. Aqui também você iria pegar uma informação que estava incorreta. Então, assim, de acordo com a leitura do texto, a gente viu o quê? A gente viu que o autor dava aula de inglês e francês, isso é verdade. Aparentemente, ele não almoçou no dia que seu sobrinho nasceu, a gente viu isso também. Quando chegou, ele viu sua mãe, sua irmã e o sobrinho. Sim, o pai dele também estava lá, mas ele viu primeiramente só essas 3 pessoas. Alguém lhe deu refrigerante, sim, que foi o pai. E na letra B, durante a semana, o autor dava aulas de francês. Ele dava aula de francês, sim, mas durante a semana, ele não dava aula de francês. Durante a semana, ele ensinava inglês. E nos sábados, ele costumava ensinar francês. Então, era apenas nos sábados. Então, de acordo com a leitura, a letra B é a incorreta. Muito bem? E na 3, e aqui vocês iam completar as sentenças usando a correta WH de world. Words, na verdade. Eu tava quase falando a palavra mundo aqui. A palavra mundo tem um L, né? Então, na verdade, é word. WH de word. Certo? E aí? Foi fácil fazer isso aqui? Eu acredito que sim, porque vocês teriam várias opções. Eu não coloquei aqui quais eram as que vocês iam usar. Então, tem vários pronomes negativos que você poderia colocar e você iria colocar de acordo com o contexto. Então, aqui, are you going to do tonight? Então, eu só posso pensar no... Aqui você vai fazer hoje à noite. Só posso pensar no o quê? Então, what are you going to do tonight? Não which. Which, no caso, não caberia aqui. Então, what are you going to do tonight? Is he going after high school? Ele vai depois do ensino médio. Então, aqui seria interessante usar o quê? A questão do onde. Onde ele vai depois do ensino médio? Where is he going after high school? Do you have French classes? Ou seja, você tem aulas de francês? E aqui fica aparecendo a questão com que frequência, né? Tanto que a gente teve isso na nossa aula, com que frequência você tem aula de inglês. E aqui, então, how often do you have French classes? Ice cream flavor is your favorite. Então, aqui eu estou falando de sabor de sorvete. Isso lembra lá na nossa aula sobre sabor de pizza. Então, você ia usar aquele que sugere mais opções, que é o which.
Which ice cream flavor is your favorite? Qual sabor de sorvete é seu favorito? E na letra E, is the flight between New York and London? Ou seja, é o voo entre Nova York e Londres. E aqui você vai usar aquela variação do how. How, inclusive você não usou how nenhuma vez sozinho aqui, né? Então, how often. E aqui vai ser aquela questão da distância. Você está falando entre Nova York e Londres, está falando de voo, então você tem que pensar o quê? Que só pode ser questão de distância. Então, how long? How long is the flight between New York and London? E na 4 você vai fazer aquela questão de marcar o número 1 com as letras. Então, perguntas aqui, respostas do outro lado. Então, na 1, where are you going to stay? Talvez essa número 1 vocês ficaram confusos, porque a resposta da 1 é a letra E. We're going to camp. Nós vamos acampar, certo? A pessoa pergunta onde você vai ficar. O lugar que eles vão ficar não é em hotel nem nada. Então, eles falam assim, nós vamos acampar. E aqui, no caso, é vocês, porque a resposta é nós aqui. Então, onde vocês vão ficar, nós vamos acampar. What are you going to do in New Zealand? O que você vai fazer ou vocês vão fazer em Nova Zelândia? Aqui a resposta ficou na letra F. We're going to go hiking in the mountains. Ou seja, aqui também significa vocês, porque a resposta é nós. Nós vamos hiking the mountains, ou seja, nós vamos escalar montanhas. In what university does she study? Em que universidade ela estuda? E aqui a gente vai ficar com a resposta de letra A. I don't remember the name. Eu não lembro o nome, but it is a public one. Então, o que mata aqui é a questão do público, eu acho. Porque a universidade pública, né? Tem a particular, mas aqui o que pega é o público. Então, é uma que é pública, eu só não lembro o nome. Na 4, how will you save enough money to go traveling? Como você vai salvar? Como você vai salvar? Ou como você salvará, né? Will you save? Salvará dinheiro suficiente para viajar. Aqui a resposta ficou de letra B. We will work in a big hotel in London for 6 months. É assim que eles vão conseguir dinheiro. Nós iremos trabalhar num grande hotel em Londres por 6 meses. With which uncle does he live in France? Com qual tio que ele vive na França? Aí, França, você sabe, né? País. E aqui tem a palavra Paris. Então, obviamente, só pode ser essa. With the one who lives in Paris. Com aquele que vive em Paris. When do you watch series? Quando você assiste séries? E só sobrou a letra D. Every Monday. Todo o domingo é dia de assistir série para essa pessoa aí da nossa questão. Certo? Fica aí as nossas referências. And that's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. And I see you next class. Bye, bye.